Shalom, shalom, queridos. Boa noite a todos. Shalom vrachá, paz e bênção. Já estava aí com saudade, um pouquinho ansioso, preocupado com aquilo que eu iria distribuir hoje a respeito do nosso estudo. E pensando mais detidamente e fazendo alguns estudos aqui, eu percebi que a gente poderia falar sobre o nome do Senhor Yeshua, o nome do Senhor Jesus. E já estamos aí aguardando, está aí a Sônia Silva, já está aí, seja bem-vinda. E hoje nós estaremos aí falando, ou fazendo menção, sobre a importância, o que está por trás do nome do Senhor Jesus. Existem assim vários estudos, mas muitos estudos sobre o nome do Senhor Jesus. Sônia Renascer também já está aí ligado conosco, e vamos falar. Aí gostaria depois de ouvir a opinião de vocês. Se der tempo, eu vou abrir para pergunta, mas eu gostaria de que vocês participassem desta live aula, que tem o objetivo de fazer com que nós compreendamos alguns aspectos bíblicos diante de tudo aquilo que a gente já tem aprendido dentro da própria igreja, dentro do dia a dia eclesiástico. E por conta dessas, graças a Deus, multi-aulas que têm acontecido diante das dificuldades, das problemáticas que o mundo tem vivido, as igrejas têm se despertado para não somente estudar a palavra de Deus, mas também para compreendê-la de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detida. E a importância de aprendermos a palavra de Deus não é só para termos conhecimento, A Aparecida está aí ligada também. E ela deve estar querendo saber se os filhos dela estão por aqui. E eu quero tranquilizar o coração dela que estão sim. E também dentro da perspectiva bíblica, nós iremos encontrar ramificações de estudos por todos os lados. E qual a importância dessas ramificações? É que a palavra de Deus, ela é uma palavra viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico, nos pormenores que a Bíblia esconde e aos pouquinhos vai sendo revelado, hoje eu quero trazer, em particular, uma breve meditação, um breve estudo sobre o nome do Senhor Jesus. Esse nome não é um nome comum. Aí o Tuquinha também, seja bem-vindo, Tuca, nosso grande amigo ali de Belford Roxo, que tem desempenhado um grande trabalho ali no Parque Esperança e adjacentes, e está sempre aí com a gente, sempre ligado. E é importante que nós possamos compreender de uma maneira mínima e ao mesmo tempo profunda sobre o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem uma variedade de significados, porque ele tem uma raiz. Como todo idioma tem a sua raiz, o hebraico, por sua vez, dentro das suas raízes, a pastora Marta, grande amiga, grande intercessora, Deus abençoe toda a sua família também, minha pastora. Então, dentro da perspectiva da raiz que existe em todo idioma, o hebraico tem as suas particularidades. E eu vou trazer um pouquinho dessas particularidades para a gente começar a entender um pouquinho melhor e desenvolver uma maturidade bíblica, uma maturidade de leitura bíblica dentro daquilo que nós formos mergulhando, à medida que nós formos
adentrando, à medida que nós formos meditando, à maneira que nós formos caminhando e mergulhando nas águas da palavra de Deus, à medida também que nós vamos ganhando mais fôlego, nós vamos dando mergulhos mais profundos e iremos captando a beleza da profundidade que é a palavra de Deus. Então, o nome Jesus, segundo alguns, ela é uma... Como é que eu vou dizer a palavra agora? É uma tradução de uma palavra em inglês, que Jesus, alguma coisa do tipo, e que deu na sequência a palavra ou título ou o nome, melhor dizendo, de Jesus. Porque Iesos é a tradução do grego, do hebraico, e o nome hebraico do Senhor Jesus é Yeshua. Então, ela tem essa terminologia, nessa raiz de Yeshua, é Iod, Shin e Ain. São 3 letras do alfabeto hebraico. Iod, Shin e Ain. No nome Yeshua, nós temos o Vav. Nós temos aí o Emerson, Lucas também. Shalom, Lucas, Shalom, Emerson. Bem-vindos mais uma vez. Vai aí compartilhando. E como é nosso costume, à medida que você for entendendo, você vai dando aquele joinha e você vai dando aqueles coraçãozinhos, tá bom? E vai convidando aí as pessoas próximas de você, porque o que nós vamos tratar aqui é uma pequena introdução sobre o nome de Jesus. Tá? Estou falando de pessoas que já estudam comigo há algum tempo, já devem até estar por dentro, e talvez o que eu vou trazer aí para vocês que já estudam comigo seja uma forma rasa, mas é uma forma rasa que contém as suas profundidades necessárias para o nosso crescimento intelectual e espiritual bíblico. Então, como eu estava falando, o nome Jesus é uma tradução do inglês, né? Jesus. Mas o nome traduzido do hebraico para o grego seria Iesos. Não tem nada a ver com Jesus, entendeu? Iesos. E o nome hebraico, todo mundo já sabe que é Yeshua, um nome aí muito bem divulgado pelas mídias sociais, sendo muito bem também utilizado dentro da igreja evangélica. E ela tem uma raiz, e essa raiz é Iod, Shin e Ain, e ela tem muitas variantes, né? Essa é a beleza da raiz hebraica, ela tem muitas variantes que eu quero dividir com vocês. E essas variantes, dependendo do caso, isso é, do gênero, pode ser feminino ou masculino, tá? O nome pode ter o gênero masculino e feminino, e ela pode ser singular e também pode ser plural. Shalom, Jefferson Correia. Pô, que legal, o Jefferson aí foi membro da nossa congregação durante muito tempo. Seja bem-vindo, Jefferson. Deus abençoe aí a sua vida. Então, ela tem as suas variantes de gênero, né, masculino e feminino, e tem o seu variante em número, que é singular e plural. Então, a primeira variante que eu quero aqui declarar com vocês é Yeshua. Yeshua, ela é singular e também masculino, e deriva-se do verbo salvar. Então, Yeshua, volto a repetir, ela é do gênero masculino, ela está no seu singular, e ela nada mais, nada menos, deriva-se do verbo salvar e significa salvador. Joyce do Diego, seja bem-vindo, André. Silveira também está ligado conosco. Então, quando nós temos a ideia que o nome Yeshua, o nome Jesus,
Principalmente aqui a conotação Yeshua, ela é singular, gênero masculino, e ela deriva de um verbo salvar e significa salvador. A gente percebe que o nome Jesus, o nome Yeshua, que é o nome hebraico, ela carrega sobre si um peso, uma responsabilidade além das nossas concepções. Ele não é só salvação, Jesus também é o Salvador. A segunda é Yeshua. Yeshua é um substantivo feminino singular, que aí sim significa salvação. Por isso que algumas pessoas vão chamar Jesus de Yeshua ou chamá-lo de Yeshua, que é justamente a palavra para salvação. Então, Jesus, ele é o Salvador, ele traz sobre si todas as competências de salvação, e por isso que ninguém pode ser salvo a não ser por ele, salvo algumas ressalvas. Bom, outra coisa interessante sobre o nome Yeshua é o nome Ishar. Perdão, Yeshar, que é muito próximo ao nome Ishai. Para quem não sabe, o nome Ishai é o nome do pai do grande Meler Hagadol, né? Do grande rei David. Então, Ishai e Yeshá, elas estão conectadas. Eu não vou entrar no termo agora, mas eu quero trazer essa terceira observação, que é Yeshá, que significa literalmente também salvação, mas pode ser traduzido também por libertação, redenção, resgate, segurança, ajuda e etc. Então, olha quantas coisas está relacionada ao nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Por isso que Jesus pode ajudar, porque na formação do nome dele, do ministério dele, do chamado dele, da vocação dele, do envio dele, está conectado o Yod, o Shin e o Ain, que é a palavra Ishá, que vem significar literalmente salvação, e essa palavra salvação está incluída a redenção, a libertação, o resgate, a segurança, a ajuda e outros significados. Então Jesus, ele vem cumprir o seu ministério de maneira plena, de maneira completa. E é por isso que o texto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, as cartas de Shaul HaShaliach, vai falar muito sobre em Jesus. Por causa dos méritos de Jesus, que em seu nome se pregasse arrependimento, que em Jesus fizesse tudo aquilo que ele lhe deu, competência e autoridade para que fosse feito, porque o nome dele não é só salvação no sentido de salvar para a vida eterna, mas está incluído a cura, a libertação dos demônios, a iluminação e tudo aquilo relacionado à salvação, direcionado ao Pai Celestial e assim por diante. O quarto que nós podemos aqui utilizar como a importância do nome de Jesus, o significado, as nuances e o poder físico e espiritual contido no nome, até porque dentro da própria literatura, do conceito judaico, dentro da cultura judaica, o nome é uma das coisas mais importantes que alguém recebe neste mundo. E quando Jesus ela vai receber o nome de Yeshua ou de Yeshua, ali tem uma palavra muito interessante acho que é Lucas que vai fazer referência a isso, que ele receberá o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo, os seus pecados. Então tem o nome Yeshua e Yeshua. Claro que ali vai estar conjugado. E é muito interessante que o nome Yeshua é um nome completo. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos, como
Pedro vai afirmar isso e é registrado no livro dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos, que fala assim, olha, em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então é um nome completo, não é só porque é um nome, porque o nome Yeshua era um nome muito comum naquela época, mas é quem recebeu esse nome, esse ministério, a potencialidade por trás desse nome, que fez valer esse nome, é que faz com que tenhamos e alcancemos tudo aquilo que esse nome contém, é e representa. E João vai escrever, eu gosto muito de recitar, parece que todas as vezes ele me vem à memória, nas lives ou nas pregações, que é 1 João 2, capítulo 2, verso 6, se eu não estou equivocado, fala assim, aquele que diz estar nele, ou seja, no nome, aquele que diz ter o nome de Jesus, que detém o nome de Jesus, que recebeu o nome de Jesus, e quem recebe o nome, recebe tudo aquilo que aquela pessoa representa, tudo aquilo que aquela pessoa é, deve também viver, deve ter a prática de vida, deve ter um caminhar igual ao que esse nome é e representa em toda a sua trajetória física, material e espiritual. Espero que esteja dando para entender. Então essa quarta derivação é Yeshayahu, que é o nome do profeta Isaías. Yeshayahu, ou Yeshaya, que também está trazendo a ideia de salvação. Por exemplo, Yeshayahu significa ele, ou seja, o eterno. Yeshayahu, Yeshaya, o eterno, é a salvação. E a palavra Yeshaya significa salvação do eterno. Olha como é maravilhoso. O eterno é salvação e o eterno salva. Ou seja, olhando assim de uma maneira fria, sem meditar muito em outras questões que nós poderíamos aprofundar aqui, isso vai calhar, isso me vem à memória, em um texto muito interessante, também da carta de João. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na Bíblia, mas olha que interessante. Yeshayahu significa o eterno é a salvação, e Yeshaya significa salvação do eterno. Ou seja, não existe para o homem nenhuma outra forma de escape, não existe nenhum outro caminho que o homem possa achar, possa se enveredar nele para a salvação, que não seja unicamente o eterno. O eterno é a salvação e o eterno salva. Ele é a esperança da salvação e ele age em salvação. Ele é o que estende a mão para o caído e levanta esse caído, porque ele é a única fonte de salvação. Esse nome, eu achei brilhante isso, porque deixa eu ver aqui na Bíblia. A própria Bíblia em João vai dizer uma coisa muito interessante. Deixa eu só achar aqui o livro. Se eu não me engano é 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Deixa eu ver se é 1 Pedro 1:5. Acho que eu fui no 2 lá, deixa eu ver aqui. Então, capítulo 2. É isso aí. Olha que interessante.
Olha que texto fabuloso. Olha que maravilha de texto. Quando você pega a palavra Yeshayahu, o eterno é salvação, Yeshayah, o eterno salva, vê se não dá para nós conectarmos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, que diz assim, olha. Que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Olha só, que mediante a fé estás guardados na virtude, no poder de Deus para a salvação. Ou seja, é Deus que salva, porque nele está a nossa esperança, e é Ele a nossa salvação, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. O Messias Yeshua vai dizer justamente isso. Ou melhor, João vai registrar essa verdade, acho que é no capítulo 10 de João, acho que é a partir do verso 25. Olha que interessante. Olha que interessante. A partir do verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Na casa aqui está no singular, da minha mão. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o nome Yeshayahu e Yashai nos dá uma garantia maravilhosa de proteção em todos os lados. Eu não sei se vocês compreenderam como eu peguei esse estudo aqui de última hora. Eu não me detive com mais tempo nele, porque eu estava estudando o nosso estudo de Êxodo, a partir do capítulo 6. Então eu estava prescrutando aqui, de repente me deparei com esse estudo, eu falei, poxa, legal, eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, e nós vamos tocá-lo de novo, devido à importância de nós compreendermos o que está por trás do nome do Messias, por trás do nome de Jesus. Eu acho isso fantástico. Voltando ao texto, Yeshayahu significa o eterno é a salvação, e Yeshayah significa salvação do eterno. Ou seja, Deus, que a salvação estava em Jesus, e Jesus que estava em Deus, é Ele que nos salva. E aquele que está com Ele, ninguém pode tirar da mão dele. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará, ninguém tirará, ninguém arrebatará. A palavra arrebatar é tirado com força. Então ninguém tem força suficiente para arrancar nenhuma ovelha que pertença e que esteja nas mãos de Yeshua. Porque Yeshua é um complexo de significados espirituais e físicos que nos garante a salvação, que nos garante a vida eterna. E para enfatizar essa garantia, ele fala no verso 29, meu Pai que as mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode arrancar com força, ninguém pode fugir da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ok?
Eu acho não, eu tenho certeza, isso é maravilhoso. Quanto mais a gente vai prescrutando a palavra de Deus, Deus vai iluminando, sabe, os nossos caminhos, e na medida que nós vamos tendo uma alma mais preparada, mais ávida para nos aprofundarmos em conhecimento, Deus vai trazendo pessoas, Deus vai trazendo os sábios, Deus vai trazer mais instruções para que nós não fiquemos só na superfície ou só no plano raso. O quinto significa Yeshua, que também significa ele será um salvador. Cara, é impressionante. Ele será um socorro, ele será um seguro. Olha quantas coisas nós podemos desfrutar de maneira espiritual e física só no nome de Yeshua. E as variantes da raiz Yod, Shin e Ain. Muito interessante. Eu queria estar com um quadro aqui que eu desenharia essas letras para vocês verem. Mas vai ter outros. Eu estou vendo um programa que possa facilitar essa conexão, essa didática, algo que seja mais dinâmico para a gente nos aprofundarmos na palavra de Deus. O sexto é Yehoshia. Yehoshia significa ele salvará no futuro, da terceira pessoa do singular. Ela tem a mesma raiz, Yud, Shin, Ain, do léxico. E olha que interessante, eu queria ler com vocês Salmo não, 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel Primeiro livro de Samuel 17, 47. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Então aqui nós temos a palavra ali, ele salvará. Se ele salvará, o Salmo 116 também vai nos ajudar a compreender isso. 116, verso 6. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Então o nome do Senhor Yeshua é um nome que nos garante muitas coisas. Isso me faz refletir em uma narrativa de Lucas 10, se eu não estou equivocado, mas é Lucas 10 sim, que vai falar o seguinte: os discípulos recebem autoridade, e essa autoridade é justamente aquilo que Jesus divide de quem ele é, do seu ministério com os seus discípulos, e os envia de 2 em 2 às cidades que Jesus não poderia alcançar de maneira total. E quando os discípulos voltam, eles voltam felizes da vida, afirmando que os próprios Shedim, os próprios espíritos maus, submetem às suas ordens. E Jesus vai dizer assim: olha, eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Isso é impressionante. Aquilo que estava na natureza do Messias, do Mashiach, estava sendo dividido o mesmo espírito do Mashiach com os seus discípulos, e por conta disso os milagres, as mesmas coisas que o nome Yeshua representava e causaria, era o que eles estavam fazendo, era o que eles estavam realizando por conta disso. É tremendo, né? Coisa assim maravilhosa.
E Jesus ainda acrescenta, não é o tema aqui, mas... não, tem sim. Mas alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes arrolados no livro da vida. Ou seja, o nome deles estavam arrolados no livro da vida, indicando que eles também estavam conectados na mesma dimensão e por isso estavam vivendo tudo aquilo que o Messias, no seu chamado, no seu ministério, deveria e estava fazendo. A de número 7 já é o termo Yehoshua, que é o pronome pessoal que, muito embora seja uma contração do nome do Eterno, com o verbo salvar, e que, apesar de significar o Eterno, é o seu auxílio, é o seu socorro, é a sua salvação, segundo o Lexicon, tem como raiz a letra Re e Vav, cujo significado é o seguinte: existir, ser, e assim sucessivamente. Muito legal isso aqui. Ou seja, o nome Yehoshua, ela vai conter ali, olha só, o Re e o Vav, que vai conter justamente, de uma certa forma, é uma contração, né, do nome do Eterno, e por isso que está incluso o salvar, o verbo salvar, indicando que o Eterno, ele é o auxílio, ele é o ajudador, ele é aquele que estende as mãos para salvar. Não é à toa que a palavra Yod, meu amado João, diácono João, deve ter acabado o culto na igreja, deve ter chegado agora, né, meu amado? Seja bem-vindo, tá, meu amado? Então, o nome Jesus, né, o nome Yeshua, o seu significado está além daquilo que nós estamos falando aqui. Né? Inclusive o nome Yeshua tem duas letras do tetagrama, que é o Yod e o Vav. E é por isso que Jesus afirma não simplesmente o nome, volto a repetir, o nome Yeshua era um nome comum naquela época, até porque o nome de grandes homens era dado, né, aos filhos que nasciam em determinada época, em determinadas porções. Isso acabava inspirando também que as pessoas dessem o nome de personagens bíblicos de renome aos seus filhos. Mas o que fez com que esse nome valesse a pena, valesse o seu significado e cumprisse o que ele significava, era justamente a vida que Jesus viveu. Foi o estilo de vida que Jesus viveu. E um adendo, não foi Miriam e nem Yosef, não foi nem Maria e nem José que escolheram o nome Yeshua, mas foi o anjo enviado a eles que lhe impôs a obrigatoriedade de colocar o nome desse menino de Yeshua. Agora você está tendo a ideia do porquê o nome Jesus, não o nome Jesus, né, que é um nome aportuguesado, mas o nome realmente Yeshua, o que ele significa. As nuances de significado, de importância, o que está envolvido nesse nome é extraordinário. Se nós usamos uma tradução, e essa tradução do nome Yeshua, que é Jesus, pode fazer essas coisas grandiosas que se faz, imagine a utilização verdadeira do nome Yeshua, a utilização de maneira consciente. Ô Jailton, seja bem-vindo, meu queridão. Deus abençoe as saudades. Que legal. Deus abençoe você, tá, meu amado? É um outro rapaz também que tem prazer de falar das coisas de Deus, né? E ele usa as redes sociais para cumprir esse propósito. Então, voltando ao assunto, você percebe que o nome Yeshua, ele não é um nome complexo.
mas ele é um nome completo. Ele é um nome que alcança todas as áreas da vida de uma pessoa. Não é só o nome. Então, o nome Yeshua tem todas essas nuances de significado, mas quem deu sentido a essas nuances foi justamente o seu envio e a sua missão, o seu estilo de vida, o que ele cumpriu. Por isso que dentro do nome Yehoshua é o nome completo de Yeshua. Ou seja, Yeshua é uma contração, é uma abreviação do nome Yehoshua. O nome Yehoshua é traduzido na nossa Bíblia como Josué. Então, Jesus, ou Yeshua, ele recebe de uma forma abreviada o nome desse grande líder que foi o sucessor de Moshe, que foi o sucessor de Moisés. Então você percebe que, à medida que você vai lendo o relato do livro de Josué, você vai conseguir entender também um pouquinho do chamado de Jesus. E assim por diante. E outro fator, o nome Yehoshua, né, é um pronome pessoal que, muito embora seja uma contração do nome do Eterno, né, que é Yod Kei Vav Kei, que é Yod barra rei barra Vav barra rei, ela tem um significado de existir. Muito interessante isso, de ser. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, é porque o nome que ele recebeu, Yeshua, também continha a contração do nome do Eterno. Por isso que ele e o Eterno eram um. Por isso que tudo que ele fazia, Deus testemunhava em seu favor. Que no batismo dele, por João, ouve-se uma voz, este é meu filho em quem me comprazo. Então o próprio Yeshua, ele traz em si, ele mostra na sua vida diária, na sua missão, quando ele a cumpre, que ele estava trazendo a vida plena, uma vida com qualidade de vida, que era a partir daquele momento que as pessoas passavam a existir no mundo espiritual, saíam da morte para a vida. Eu acho isso muito interessante. O autor também do estudo coloca a palavra derivar. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus recebem de Jesus essa forma de ser, essa forma de existir. É uma derivação de Jesus. Ou seja, nós estamos justamente praticando, nós estamos exercendo de maneira dividida. Em que sentido dividido? Jesus continha todos os dons. Todos os ministérios estavam inclusos em Jesus. Ele parte, então ele divide do seu espírito. E é por isso que Paulo vai dizer que existe o dom de cura, o dom da fé, o dom de línguas, de interpretação de línguas, o dom de visão. Porque não há um ser humano que possa deter sobre si tudo aquilo que Jesus foi. Mas quando nós recebemos esses dons e usamos para a glória de Deus, nós nos tornamos um com Cristo. Eu acho que é Filipenses que vai dizer que em Cristo habitou, ou é Colossenses, corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo então tinha todos os dons, todas as habilidades, todos, vou colocar entre os ministérios. Oi, irmã Kelly Andrade, que saudade. Um abraço aí, minha filha. Seja bem-vinda. Um abraço aí no nosso pastor. Tá bom? No Rogério Santos. Fica ligadinho. Nós estamos falando sobre o nome de Jesus. No caso, em hebraico, Yeshua. Então, Jesus, ele, com
pôde, de maneira humana, conter toda a plenitude da divindade. Mas eu não posso, você não pode, os outros homens não têm essa capacidade. O que é que Jesus sabiamente faz? Ele envia o seu Espírito, ele envia a sua capacidade para poder, cada um de nós, dentro da sua função, do seu ministério, do seu chamado, juntos cumpramos o propósito pleno do Senhor Jesus. Ah, paz para ele também, minha flor. Por isso que é importante a unidade da igreja. Por isso que é importante a igreja estar comprometida e não ser só participante do corpo de Cristo. E isso vai nos ajudar a compreender a importância da igreja não estar dividida, de maneira assim, estar separada, mas sim dividida em seus dons, cada um assumindo a sua responsabilidade, unida, comprometida no mesmo objetivo, na mesma missão. É nisso que o Senhor é glorificado. É nisso que o Eterno é exaltado. Ok? É muitas coisas, queridos, que eu tenho aqui que falar. Eu acho que, por enquanto, já deu. Deixa eu ver aqui. E aí, vocês pelo menos deu para compreender, queridos? Como eu disse, eu estava preparando outra coisa, quando me saltou aos olhos esse estudo, eu estou dividindo aqui com vocês. Eu tenho mais coisas para dizer, mas eu vou deixar para um outro dia, para não cansar vocês. Tá? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Aqui estão as referências que eu posso passar para vocês. Alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma observação? Não? Bom, queridos, se aparecer alguma dúvida eu vou tentar tirar, vou tentar esclarecer. Eu quero desde já, com isso, agradecer a participação de todos vocês. Esse vídeo eu vou tentar baixá-lo, vou subir para o YouTube, ou eu vou me preparar melhor e vou refazer essa live caso seja necessário. E quanto mais esclarecido for o assunto, mais fácil nós seremos de desenvolvê-lo nas pregações. E o meu objetivo aqui é justamente tentar facilitar o entendimento de alguns textos, devido a eu estar sempre envolvido nessa questão judaico-messiânica. Eu ainda continuo estudando com alguns rabinos, e é interessante a profundidade que nós conseguimos ter, mas são profundidades que às vezes não é tão fácil falar. Às vezes você entende, mas não é tão fácil transmitir. E como eu disse, estava preparando outro estudo sobre, nós estamos falando sobre o Êxodo, e me saltou aos olhos e o meu coração bateu mais forte. Eu entendi que o Eterno queria que eu ministrasse, mesmo que não tenha sido tão esclarecedor, mas que eu ministrasse esse estudo para vocês hoje, tá ok? Bom, meus queridos, eu aqui de Jaconé agradeço a todos vocês que estão em qualquer lugar do mundo, em qualquer município do nosso estado do Rio de Janeiro. Agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor. Se você estiver interessado em algum
alguns dos cursos que eu tenho o propósito de aplicar, seja pessoalmente, ou melhor, individualmente, ou coletivamente, seja presencial, seja por via de rede social, entre em contato comigo, tá ok? Me manda pelo message e eu estarei tendo a alegria de te recepcionar, de mandar para você, até vou postar de novo um pequeno bannerzinho que eu fiz para lançar para vocês, tá ok? Compartilha essa live. Amanhã é quinta-feira, possivelmente eu estarei transmitindo ao vivo novamente depois da aula do seminário que eu estarei fazendo. E estaremos aí, caminhando, tá? Shalom Vrahá, paz e bênção para todos vocês e até a próxima, tá bom? Foi bom ver alguns rostinhos conhecidos. Fui!